E aí pessoal, hoje estou aqui para fazer a primeira teoria do canal, que vai ser e se eu estivesse em Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer. Se você gostar dessa teoria, peço que deixe o like e se inscreva e se puder compartilhar o vídeo com amigos que também gostam de teorias agradeço muito. Mas vamos parar de enrolação e ir para o vídeo. A história começa com nosso protagonista andando na rua com seus amigos. Então eles avistam uma casa que parecia mal assombrada, então nós entramos nela, pois somos loucos. Dentro da casa aparece uma assombração. De tanto medo eu começo a me cagar, e estava escorrendo merda em mim. Ao chegar em minha perna eu chuto para trás e repito algumas vezes. Então nós corremos, porém eu escorrego na minha própria merda, e caio morrendo de merda. Após isso, eu olho ao redor e estava um breu, então eu vejo uma pessoa, e pergunto quem é, e ele fala que é um anjo que Deus enviou, e diz que eu vou reencarnar em um mundo de era normal, mas ele fala que não, porém como minha morte foi uma merda, literalmente kkk, Deus ficou com dó e disse que você poderia reencarnar. Eu pergunto qual mundo seria, e ele disse que eu iria para o mundo de Kimetsu no Yaiba, e eu fico feliz pois sou muito fã desse anime. Então eu pergunto se eu teria algum desejo e ele disse, claro. Quem não já tá tendo a sorte de poder reencarnar em um mundo de anime e ainda quer desejos? Nem pensar. Então eu falo ok, e ele estala os dedos, e eu via um breu, mas logo eu vejo uma pessoa que parecia um médico. Então eu penso, eu acabei de nascer, de que família será que eu sou? Então eu escuto algo que me deixa muito feliz. O médico fala, caramba, o seu filho nasceu como uma marca estranha na cabeça. Então eu penso, ótimo, eu tenho a marca do caçador. O médico pergunta, qual será o nome dele? Então um homem que acho ser meu pai não conseguia ver quem era pois estava embaçado. Ele fala, é o nosso primeiro filho, vamos chamar de Oni Kamado. Eu penso obrigado Deus por me dar um nome bom, e ainda por cima sou da família Kamado, isso é bom. Vou aprender a Hinokami Kagura e tentar impedir o Michael Jackson, digo Muzan, de matar a minha família. Time skip de 3 anos. Ao longo desses 3 anos eu não conseguia fazer muitas coisas, confesso que fiquei com medo de ter alterado a história e o Tanjiro não nascer, mas logo a minha preocupação foi embora pois minha mãe demonstrou estar grávida, e ela está com 4 meses, os meus pais já decidiram que se o filho fosse menino iria ser Tanjiro, e se fosse menina Nezuko. Eu acho que vai ser menino, já que na história o Tanjiro é mais velho que a Nezuko, mas sinceramente não me importo muito com isso. Durante esses anos, comecei a fazer alguns exercícios não muito pesados, já que tenho apenas 3 anos, e também observava meu pai dançando a Hinokami Kagura, pois precisava aprender ela para ter uma chance de ao menos segurar o Muzan, já que derrotá-lo nesse curto período de treino seria praticamente impossível. Mesmo eu tendo a marca do caçador, essa minha rotina de treino se estendeu até eu ter 5 anos, obis. O Tanjiro já havia nascido e a Nezuko também, pois para quem não sabe o Tanjiro é apenas 1 ano mais velho que a Nezuko. Quando completei essa idade pedi pela primeira vez para dançar a Kagura. Vi meu pai com um rosto feliz, apesar de não demonstrar muitas expressões, por ser uma pessoa fria, mesmo assim eu senti que ele ficou feliz com isso. Então junto dele eu dancei as formas a noite inteira. No final eu estava morrendo de cansado, mas diferente de mim meu pai parecia não estar nem um pouco cansado. Fiquei me perguntando como ele aguentava isso mesmo com a sua saúde baixa. Ele conseguia dançar a noite inteira todos os anos. Comecei a acrescentar a dança em meus treinos, e quando fosse ano novo eu e meu pai dançávamos a noite inteira. Meu pai também me explicou sobre algo, que era um mundo transparente. Infelizmente não consegui acessar o mundo transparente nenhuma vez nos meus treinos, lembrando que eu também já ajudava meu pai a cortar lenha e as coisas principais, pois ele estava com a sua saúde prejudicada, porém mesmo assim dava de treinar bastante ainda. Time skip. Quando completei 7 anos, lembrando o Tanjiro tinha 3 anos e a Nezuko 2.
Enfim, quando completei essa idade, já comecei a ir vender carvão 2 vezes na semana, e já dominava a Hinokami Kagura, quer dizer mais ou menos, pois ainda ficava cansado quando dançava com meu pai a Hinokami Kagura, mas já tinha um corpo bem definido para alguém da minha idade. Nesse tempo fiz uma espada de madeira para treinar, pois era bom eu me acostumar como uma espada, porém ainda andava com meu machado. Mas em um dia que estava voltando de vender carvão, era de noite, pois tinha ajudado muitas pessoas e também vendido muito carvão. Durante o trajeto, um senhor chamado Saburo me chama para ficar em sua casa, pois já estava de noite e era perigoso por causa dos Onis. Eu digo que não posso e subo a montanha, mas no meio do caminho avisto um demônio que estava vagabundeando. Digo, estava vagando por ali, então eu penso, bem, por um lado é bom eu testar meus ataques nesse demônio, mas por um outro lado eu não tenho nenhuma espada nem tirinto, mas acho que consigo segurá-lo até o nascer do sol, já que eu danço de noite todo ano, não vai ser tão difícil. Eu digo, Ione, como vai a vida? Ele não fala nada e me ataca. Obis. Pessoal, eu vou falar as formas em português. Então eu uso a primeira forma da respiração do sol, valsa e corto a cabeça do Oni. Ele fica bem surpreso com a minha velocidade e força, mas logo põe um sorriso no rosto e fala, isso não pode me matar, e começa a rir que nem um psicopata. Eu digo, eu sei que isso não pode matá-lo, mas irei segurá-lo até o nascer do sol, e coloco um sorriso no rosto, para tentar intimidá-lo, o que funciona um pouco, pois ele fica meio sério, mas fala, acha mesmo que pôde me segurar por tanto tempo? Eu falo, sim, e já assumo uma nova forma e digo, respiração do sol, terceira forma, espelho carmesim escarlate. E faço 2 cortes na horizontal no Oni. Após isso já assumo uma nova postura, porém o que eu não esperava acontece. 3 crianças mais ou menos da minha idade aparecem, que era 2 garotos e uma garotinha. Um com um cabelo arrosado com uma cicatriz na bochecha, outro um garoto de cabelo escuro, com olhos frios e um kimono vermelho, e outra uma garotinha com cabelos um pouco longos e um kimono florido. Eles estavam com katanas nas mãos, e o garoto com cabelo rosa e cicatriz toma a frente e diz respiração da água. Quarta forma, maré impactante, o Shishu, e corta a cabeça do Oni. Após isso os 3 vêm até mim e dizem, olá, sou Sabito, eu sou Tomioka, e eu sou Makomo, Obis. Galera, sei que talvez nessa época eles nem estavam treinando, mas vou fazer assim para ficar mais interessante. Fim da observação. Eu falo, muito obrigado por me ajudarem. E a propósito, me chamo Ione Kamado, é um prazer conhecê-los. Eles dizem, o prazer é todo nosso, e o moleque de cabelo rosa diz, a propósito, que técnica era aquela? Você é muito forte. Se tivesse uma katana adequada, com certeza o exterminaria facilmente. Eu digo, é uma técnica de minha família. A propósito, querem passar a noite lá em casa? A garota diz, acho que vamos aceitar. Estamos explorando por essas bandas, e queríamos um lugar para dormir. Se não for incômodo, Clara diz a mesma com um sorriso. Eu falo, claro que não é um incômodo. Podem me seguir, eu levo vocês. Assim os 4 partem para minha casa. Após uma caminhada os mesmos chegam à minha casa. Eu falo, oi mãe e pai. Eles falam, oi Ione, por que demorou tanto? E quem são esses? Eu falo, sobre eu ter demorado é que aconteceu um imprevisto, e esses são umas pessoas que conheci no caminho. E será que eles podem dormir aqui hoje? Eles se apresentam, e minha mãe fala, claro que podem, mas e amanhã? Eu digo, amanhã eles vão para a casa deles. Minha mãe diz, ok, então Ione, e vocês podem entrar, diz a mesma com um sorriso. Então nós entramos, jantamos e dormimos. No outro dia sou o primeiro a acordar, e espero os mesmos, que não demoram muito, apenas uns 15 minutos. Então vamos tomar café e conversamos bastante sobre tudo. Depois de comer eles dizem que já iam. Eu ofereço para eles ficarem mais um pouco, mas eles dizem que precisavam ir, pois a casa deles não era muito perto. Então eu e minha família nos despedimos deles e eles partem. Porém, antes de sair, eles dizem que qualquer dia desses eles apareciam por aqui se não fosse um problema. Eu e minha família dizemos que eles eram bem-vindos quando quisessem. Eles agradecem e dizem que se eu quisesse, eles me levavam até a casa deles algum dia. Eu disse que beleza. E também eles dizem que queriam conversar comigo rapidinho, e eu disse tá bom. Então
Então nos afastamos, e o Tomioka que não precisava, pois era deles. Mas os mesmos dizem que na casa de seu mestre tinha mais e eu precisava de uma para acabar com os homens por perto, já que eu sou forte. Então eu aceito a espada e agradeço. Depois disso eles vão embora. Agora mais do que tudo, eu estava inspirado a treinar muito, pois agora com a espada mexerem, minhas esperanças em segurar o Muzan aumentaram. Então comecei a treinar incansavelmente, dando o máximo de mim em tudo, exercícios físicos, respiração e mente para tentar entrar no mundo transparente. Durante meus treinos Sabito, Makomo e Tomioka vinham constantemente me visitar, e também treinávamos juntos. Então chegou um dia que eles me convidaram para eu ir ficar uns 4 dias na casa deles para conseguirmos treinar. Pergunto a meus pais se eu podia, e eles deixaram. Então passo uma semana trabalhando vendendo carvão. Após acumular um bom dinheiro para deixar com meus pais, parto com eles para a casa do Rokudaki. Demoramos um pouco apenas por sermos bem rápidos, então chegamos na casa do Rokudaki umas 6 da tarde. O velho já estava ciente obviamente, pois meus amigos contavam bastante de mim para eles. Obis. Vou chamar o Sabito, Makomo e Tomioka de amigos. Óbvio que já somos amigos, mas só avisando mesmo, pois falar os nomes toda vez é chato. Fim da observação. Após chegar, o Rokudaki pergunta se eu sou Yoni. Eu digo que sim, era um prazer conhecê-lo. Eu digo mesmo, e nós entramos, ficamos conversando, jantamos, dormimos e acordamos cedo para treinar. Nós treinamos principalmente a respiração e combate, com eu ganhando de todos no 1v1. Obis. Pessoal, provavelmente vocês já sabem, mas eu sou muito mesmo mais forte que eles, pois eu tenho a marca do caçador, e também respiração do sol, e ainda treino desde os meus 3 anos. Fim da observação. Sabito fala. Caramba, Yoni, você é muito forte. Derrotou nós 3 no 1v1, e nem está cansado. Como você pode ser tão forte, mesmo sendo de nossa idade? Eu falo. É porque eu treino muito. O Rokudaki, que estava observando, pergunta. Yoni, que técnica de espada é essa? Sinto que ela é bem superior à respiração da água. Eu falo. Essa é a técnica secreta de minha família. Nossos antepassados praticavam como uma dança, mas eu percebi que é uma técnica boa para se usar com espada. O Rokudaki fala. Ah, tá, entendo. Eu falo. Por que não vêm os 3 contra mim? Vai ser um bom treino. Eles falam. Ok, então nos colocamos em posição de combate. E Sabito fala respiração da água. Quarta forma, maré impactante. O Shisho e o Tomioka utiliza a primeira forma da respiração da água. Corte d'água superficial Minamugiri, e a Makomo utiliza a terceira forma da respiração da água. Dança dos movimentos rápidos padronizados Ryumai. Porém, eu falo. Respiração do sol, sexta forma. Sol ardente Hirinkagiro. Assim eu bloqueio todos os ataques, e depois em alta velocidade. Eu falo. Respiração do sol. 11ª forma. Dança do dragão solar Genshiko. Obis. Estávamos usando espadas de madeiras. Então eles ficam caídos, e eu venço o combate com uma certa facilidade, mesmo após usar 2 formas da respiração do sol consecutivas, pois treinei muito a respiração do sol consecutivas vezes. Então depois disso vamos almoçar porque treinamos a manhã inteira. Comemos e o senhor Rokudaki pergunta. Yoni, por acaso você teria interesse em se tornar um caçador de demônios? Eu digo. Sim, o Sabito me disse sobre os caçadores e eu tenho interesse para proteger a minha família e também as outras pessoas. O Rokudaki fala. Ótimo, isso é bom, assim vocês podem ir juntos para a seleção final, e assim a chance de morrerem é muito baixa. Claro que vocês são apenas crianças, então quando crescerem mais um pouco já podem ir. Eu falo. Sim, tem razão. Conversamos mais um pouco e eu falo, senhor Rokudaki, por acaso poderia me ensinar a técnica de respiração total constante? Assim nossas capacidades aumentarão. Ele fala. Você já sabe que existe essa técnica? Eu falo. Sim, ele continua. Claro que posso ensinar. Fico surpreso por já saber. À tarde começaremos esse treino. Eu e os garotos e Makomo falamos. Ok.
Bom pessoal, esse aqui não era para ser o final do vídeo, mas aconteceu algo bem chato. Basicamente eu excluí o roteiro sem querer, e eu teria feito mais tempo ainda nesse vídeo, mas desanimei, porque teria que escrever tudo de novo, e é muito texto e reescrever tudo de novo não dá. Então eu vou encerrando o vídeo por aqui, e talvez eu demore um pouco para postar. Outro é que realmente isso me desanimou. E antes de ir queria dizer que eu tinha corrigido algo no roteiro, pois eu tinha dito que o Oni ainda estava com 7 anos, mas eu preferi mudar para ele já ter 12, e também eu tinha dito que o Tanjiro tava com 13 e a Nezuko com 2. Mas agora o Tanjiro tem 8 anos e a Nezuko 7, mas era só isso mesmo. Até mais pessoal.